No quadro Saúde de hoje, a gente fala sobre alergias. Eu recebo aqui o alergista, Dr. Isaac Fehrenhoff. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite a todo mundo. Estão me ouvindo direitinho? Tudo certo, né? Beleza. Sonoplasta, tudo ok. Doutor Isaac, é verdade que o outono é uma época ótima, no mau sentido, gente, para quem tem alergias, rinites e todos esses problemas com ites? Eu adoro o outono, porque aumenta o consultório, né? Ah, claro. O pessoal, agora no paciente... o narizinho entope, escorre, coça, espirra, coceira na garganta, aquela tosse irritante o tempo todo. E aí pode dar crise de asma, rinite e a parte da alergia respiratória. Nariz coça, olho coça, lacrimeja, embaça. Alergia, rinite, por exemplo, é muito genético? É. Quanto por cento, assim, a gente pode dizer que... Eu não sei quantos por cento, mas vamos pensar naquela genética de Mendel. Se a mãe é alérgica, o pai é alérgico, o filho ou a filha tem 100% de chance de ser alérgico. Se o pai não é alérgico, mas a mãe é alérgica, teoricamente 50%. Mas se os avós, o pai do pai ou a mãe do pai tem, aí já passa para 75%, aí a coisa vai por aí. Por que acaba piorando quando começa o outono? Porque a mudança brusca de temperatura. Então, você imagina, você está num verão, esse verão foi extremamente quente. Quase 40 graus, né? Quase 40, para o catarinense é um crime. Para o carioca tá normal, mas claro. O catarinense é o inferno. Ar-condicionado. Aí liga o ar-condicionado, sai a 22 graus, vai para o banheiro. A temperatura está quase 40. Aí vai passar lá, aí vai choque térmico toda hora. E aí não tem organismo que aguente. Agora, o pessoal vai se tapar porque à noite esfria. Esfriando à noite, vai botar um cobertor. Aí o ácaro, que é o meu amigo do peito... E o meu inimigo do peito. Exatamente. Aqui no Brasil tem vários tipos. Tem o dermatofagode pteroníssimo, dermatofagode farini, blomia tropicalis, tem mais, mas não vou falar esses nomes complicados. Ele mede em torno de 350 micra, 350 vezes a milésima parte do milímetro. E o que acontece? Você inala, não o ácaro, porque nós temos uma barreira de 5 micra, não passa, mas o ácaro, ele morre. E aí pedaços dele, fezes do ácaro, pedaços, e passam e dão uma crise alérgica. Como assim, fezes do ácaro, doutor? Ele bebe, come e faz cocô. É um ser vivo. Só que é micro, é 350 E isso dá micro. rinite? As fezes do ácaro? Assim, inala e dá reação alérgica. Agora, no outono, agora, na mudança brusca de temperatura, dá rinite vasomotora. O nariz começa a escorrer. Você está no calor, no frio, de repente o nariz está escorrendo, você não sabe por quê. Isso é da alergia. O ar-condicionado, que você citou há pouco, doutor Isaac, quem tem rinite deve ficar totalmente longe ou realmente ele não é aquele vilão que dizem? O ar-condicionado é a melhor coisa que tem, desde que você limpe o filtro. Limpando o filtro, uma vez por semana, pega aquela espuma, bota debaixo de uma torneira, numa posição que a poeira está aqui e a espuma está aqui. Pega por trás a água, limpa aquilo em segundos. Mas e por que eu começo a espirrar quando eu realmente, para mim, a mim faz mal. A mim faz muito mal. Eu entro num local que tem ar-condicionado, já começa o nariz a coçar imediatamente. Sim, porque imunologicamente você está incompetente para resolver esse problema. Como é que se resolve isso? É a coisa mais fácil do mundo. Você faz uma bateria de teste de contato. No caso da rinite, é teste de inalante, que você não vai inalar nada, mas é feito no braço. Usa-se uma espécie de palitinho, pessoal que está me ouvindo, não tem ponta, não fura, não é agulha, é só para arranhar um pouco a pele. E aí pinga-se o alérgeno, poeira, mofo, lã, ácaro, fungo do ar. Eu saio morta, então, se for fazer esse exame, né? Porque eu já eu já sei que eu sou alérgica a tudo isso. Sim, mas o braço dá reação em 10 minutos, não tem problema. Você não tem crise de asma, não desencadeia de rinite. uma crise ali. Não, é localizada de no máximo
2 centímetros, 3 centímetros, quando é hiperalérgico. Aquilo já foi dosado, já é estudado há mais de 100 anos, porque a alergia para tratar da rinite começou com a febre do fêmur. Isso nos Estados Unidos em 1890 e pouco, por Kuka e Koch. São os dois que fizeram o tratamento do hay fever, febre do fêmur. Com as vacinas que faziam e tal, mas não vou conversar a respeito porque para mim me empolga, mas tem muita gente que dorme ouvindo isso. Então, resumindo o papo, como é que resolve essa coisa? É simples. Faz o exame. Tem alergia a isso, aquilo outro? Faz uma imunoterapia. O que é imunoterapia? É uma vacina dessensibilizante específica para o teu caso. Ah, uma vacina. O tratamento não é via oral, nada, é só Tem através de também. Como eu costumava dizer nas aulas, é um tripé. Ai, acabei de ficar muito triste, doutor. Não, calma que eu te explico. Por favor, agulha. Primeiro, conhecimento do que é que você tem. É. Segundo, a imunoterapia, que é a vacina dessensibilizante. E terceiro, medicamento de apoio. Sim. Você melhora em 72 horas. Mas a imunoterapia leva 1 ano para o teu organismo entender essa pergunta e elaborar uma resposta. Agora, a vacina é aplicada subcutânea, com seringa de insulina, espessura da agulha 0,3 do milímetro. É o fio do teu cabelo. E não Isso dói. quer dizer que não dói nada? Absolutamente nada. Tá bom, né? Se você está dizendo, vou acreditar. Se você aplicar a vacina e sentir dor, depois eu posso vir no programa e falar no pode outro me dia. escrachar. Agora, se não sentir dor, faça propaganda. Com Pronto. certeza. Farei, Tamo porque realmente eu sou combinado muito aqui. alérgica e quero evitar futuras crises aí, né? Menina, já que isso é somos mais simples. suscetíveis. É simples. Porque o tratamento é eficaz. Aí pergunto, a alergia tem cura? Tem, cura clínica. Leva 10 anos, a média, mais 5 ou menos 5. Então, se você fizer o negócio todo certinho, teoricamente, em torno de 10 anos, você não vai ter mais nada, ou vai ser tudo controlado. É bem melhor do que você fazer, então, a vacina e ter somente uma medicação de apoio em caso de crise e tal, já que não vai ter a cura exata em 1 ano, do que isso aí. tomar, por exemplo, um medicamento contínuo, porque tem várias pessoas que, assim como eu, têm muita rinite e precisam, né, de tomar 2 meses direto. Daí Mas dá uma não paradinha, começa de funciona novo. desta forma. Você fazendo a dessensibilização, você não vai precisar de medicamento de apoio contínuo, embora será receitado para, no caso de, exatamente isso, no caso de. Se der, então, tem. Mas normalmente não há necessidade. A média de ausência de medicamento é em torno de 10 anos. Maravilha. Está razoável. E outra Excelente. coisa, tem essa técnica da imunoterapia para as mulheres, então, vão amar. Candidíase de repetição, tem vacina da Cândida que funciona. Trata Herpes. com alergista também? Sim, porque quem faz alergia faz imunologia. Alergia e imunologia, nós Olha, temos interessante. isso. A pessoa que tem pneumonia de repetição, amidalite de repetição, doença de bacteriana, faz uma vacina imunoestimulante. Tá, então, assim, só para as pessoas entenderem bem, isso não quer dizer que fazendo a vacina a pessoa não vai mais ter nenhum episódio de rinite ou de algum problema. Se, por exemplo, sair da casa que precisa forrar travesseiro, colchão, botar uma solução acaricida dentro do colchão, dentro do travesseiro, aspirador de pó em casa, não pode usar vassoura, tem que usar um produto que se chama, o nome comercial é Stermix, que é um tijolo refratário com filamento de lâmpada de santinho ligado na luz, para usar a física a favor da alergia. Você sabe da física, o ar quente sobe, o ar frio desce. Então, quando você coloca isso no teu quarto, quando você anda, você faz um empuxo de ar, puxa o ácaro do chão e levanta. Teu nariz funciona como um aspirador de pó, e aí tem a alergia. Se você tem mofo no guardado, no armário, por exemplo, de roupa e tal, vai dar crise de alergia. Ou se você sair linda e maravilhosa, vai para uma fazenda que tem um negócio do tempo da vovó, pelego e tal. Aí tu se ferrou. É verdade, é bem assim. Agora, em termos de alergia, olha como o mundo é lindo. Alergia à picada de inseto, tem vacina para isso. Tem gel com alívio
pós-picada. Por que algumas pessoas, assim, têm tanta sensibilidade à picada? Por exemplo, meu filho, né? Tô dando exemplo, assim, de pessoas que eu conheço, né? Sim. Para exemplificar. Meu filho, se é picado, um mosquito pica ele, já fica todo cheio de bolinha pelo corpo todo. Vou lhe explicar. Uma formiguinha que morde e fica todo embolotado. Sim, é simples. Se o borrachudo pica, ele injeta hialuronidase, que é uma enzima proteolítica, traduzindo em português. Quebra, digere proteína, digere a carne da pessoa. Então, um mosquito de 1 milímetro faz um rombo desse tamanho. Nossa, incrível. No caso da formiga, ela injeta ácido fórmico. Por isso que dá choque anafilático com picada de formiga. Existe uma formiga no Paraná, que é a formiga da cabeça vermelha, chamada formiga de fogo. É micro, mas ela pica, se for criança, cai na hora. Nossa, que horror. É um demônio. E aí, nossa, é engraçado porque, assim, uma picada deveria ficar no local apenas, né? Sim. E espalha pelo corpo inteiro. Né? Exatamente isso. Fazendo a vacina de sensibilização para insetos, o problema diminui, porque o cheiro, olha que coisa interessante, o cheiro da pessoa modifica para a mosquita, porque quem pica é a fêmea. Ela precisa do sangue para fertilizar os ovos. Então o cheiro muda. Eu tenho histórias e histórias que não pega. Nós bolamos aí um repelente e o que eu fiz? Tirei uma de manezinho, bem manezinho, peguei o barquinho lá na lagoa e fui para um restaurante daquele onde tem mutuca. Sei. Aí eu passei o repelente e fui para lá. Aí o cara do barco falou para mim, oi, o senhor vai ser picado pela mutuca. Eu digo, não, tem um sangue ruim, não pega não. E fui para lá e elas ficavam aqui e não encostavam. O repelente funciona, é só estudar, fazer, resolve. Agora... Mas em crianças, por exemplo, não é muito indicado usar, lógico. né? Qual é o problema? Pode usar tranquilamente? Lógico. Tem alguns médicos que não recriminam, só em casos muito específicos, Querida, tem que evitar. É simples a coisa. Se faz numa farmácia de manipulação, com pH neutro, com tudo apropriado para a pele sensível da criança. Usou, não dá problema. Você imagina o seguinte, imagina se teu filho fosse picado por uma abelha. Jesus Cristo, o mosquito já faz esse estrago, né? Imagina. Querida, a abelha. mosquito, a glândula do veneno do mosquito injeta 1 microlitro de veneno. A vespa, a glândula maior são 20 e a abelha são 100. Agora, a mangava ou mangangá da barriga amarela, quando pica um boi, derruba ele. Então, depende da quantidade de veneno. Sim, sim, com certeza. E outra coisa é aqueles aparelhos com o líquido mesmo para fazer com que os mosquitos sumam do ambiente, repelente de Aí ambiente, o que né? acontece Isso é o seguinte, é ótimo para o mosquito e maravilhoso para a classe médica, porque vai dar rinite, asma, bronquite, porque para repelir o inseto vai dar broncoespasmo aquele cheiro. Então, o que é broncoespasmo? É a musculatura do bronco fechando. Sim, sim. Então, se você quer... desculpe, eu não estou fazendo apologia contra o produto. Estou apenas sendo sincero. Tela a casa. É mais barato. Pode ficar à vontade e o mosquito não entra. Sim. Doutor Isaac, mudando um pouquinho de assunto agora. Vamos? Antes de eu falar de Nós estamos batendo alergias um papo, né? respiratórias, com certeza. É verdade que tem pessoas que são alérgicas até à água do chuveiro? Tem. Eu fiquei pasma. Menina, isso é a coisa mais fácil de encontrar aqui na região. A gente já está há mais de 10 anos nisso. Como é que é essa alergia? É simples. A mulher sai linda e maravilhosa, entra no chuveiro, começa a ficar vermelha, o cabelo fica palha, ponta dupla, e eu não sou cabeleireiro, hein? Olha lá. Sem passar nada? Sem Não, passar shampoo, sem passar nada? Nada. Só Pode debaixo da água? passar o que for, o cabelo fica seco. E a pessoa sai coçando, coceira pós-banho. Então... E não é por causa do calor só a coceira? Não, é a química da água. Tem que tratar a água e quimicamente o organismo não... Tomar banho de água aguenta. mineral, chique.
Tem um outro filtro segredo. Não tem pra colocar lá? Eu só vou contar eu para você. Ninguém está ouvindo. É simples. Colocar um filtro antes do chuveiro. É algo recomendado assim para todos? Vale a pena? Olha, eu tenho um amigo meu que ele é muito inteligente. O que ele fez? Ele mora em Jurerê Internacional, comprou um pedaço daquele chão em 1970, quando a gente estava lá por volta da Marinha. E hoje em dia ele está aposentado, ganha muito bem. O que ele fez? Ele comprou um filtro desse tamanho de fibra de vidro, como ele é engenheiro naval, ele mandou fazer nas especificações dele, e a casa toda tem água tratada por aquele filtro. Toma água mineral que ele faz na hora, que na realidade é filtrada. Agora, se você tem essa alergia, bota um filtro anti-chuveiro. É a coisa mais simples do mundo. Alergia, quando a gente descobre como é que trata, é simples. Não tem muito detalhe. O problema é que muitos se acomodam, né? Vão vivendo, já vivia até agora assim, vou continuar. Sim, mas isso a qualidade de vida, querida, é um horror. Muito inferior, você já imaginou? Você sai cansada do trabalho, corpo suado, quer tomar um banho para refrescar, você sai saltitando, pulando, toda vermelha. Fora essa alergia, todas as alergias incomodam. Agora, a alergia de contato, essa do chuveiro que você falou, existe um exame que é a chamada bateria de teste de contato, que a gente cola um esparadrapo. No caso, o Dr. Fehrenhoff faz com 50 produtos químicos, porque existem 1.126 possibilidades de alergia de contato, pelo menos a última novidade. Se não fizer o exame, é chute ou astrologia. Então você faz e descobre o que é que você tem alergia. E faz um tratamento, um planejamento técnico médico do problema. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Bem mais fácil, né? Tem alergia, por exemplo, a mulherada que tem alergia à borracha, é um inferno. Porque a sandália havaiana é borracha. A calça jeans com elastano é borracha. Sutiã, o elástico da calcinha é borracha. Então eu consegui, depois de 2 anos enchendo a paciência de uma cliente minha, que é estilista, para ela fazer calcinha e sutiã com silicone em vez de borracha. Então isso ajuda. Palmilha em silicone. Quer dizer, são situações que você administra o problema da pessoa. O que a borracha provoca exatamente? Coceira, além da coceira, vermelha, vermelhidão, que é a urticária, da lesão na pele, que a pessoa coça, não sente, está coçando. Sim. Quando já viu, já fez uma lesão na pele. Agora, dá pra gente conversar um monte. Vamos falar de quem tem rinite, geralmente tem asma e outros problemas respiratórios, né? Eu, desde os 2 anos de idade, já tenho asma também, tenho rinite, enfim. É uma função, né? Quando a gente, ainda mais com quem trabalha, né? Com a voz e tem que estar com... não pode ficar com o nariz entupido, como a gente fala, né? Popularmente, porque necessita de uma comunicação direta, né? Sim. E fácil. Por que isso acontece, assim, esses problemas nessa época do ano da rinite vai para asma? É simples. Uma sucede a outra ou tem ligação? Vamos explicar. O que acontece com o nariz? Ele entope, escorre, coça e espirra. Sim. A garganta, quer dizer, começou a descer o problema. Ela coça e tosse. O pulmão, ele fecha, então chia. O alérgeno, o antígeno, é o mesmo. A gradação do problema é que está aumentando, está piorando. Por exemplo, você que tem asma, que tem um problema sério respiratório, quando você vai no alergista, ele faz o teste na lente, que é o teste no braço, a resposta em 10 minutos dá o laudo. E aí faz a imunoterapia e faz a medicação. Então, quando ele faz a bombinha da asma, a gente utiliza um expansor. O que é o expansor? É um aparelhinho que fica entre a bombinha que botava na boca, agora a gente não deixa mais. Então o gás é liberado lá para dentro e quando a pessoa chupa aquilo, vai direto para o pulmão. Como é que acontece? Chupa uma vez, vai resolver o problema, mas nem que a vaca tussa. Tem que esperar 5 minutos para a primeira bombada fazer o efeito, para aplicar a segunda bombada, aí
funciona e abre. Em 20 minutos sai de uma crise de asma que antigamente se internava para tomar cortisona, fazer aquela churumela toda que você conhece. Olha, nebulização. Sabe que aconteceu uma coisa bem interessante comigo? Sempre que eu começava com uma crise de asma, doutor Isaac, não, medicação, bombinha, nada disso resolvia. Tinha que ser nebulização direto. Né? Sim. Berotec, Atrovente, com certeza Sim, quem está em casa Vamos conhece. Especificar. Berotec, ele é um broncodilatador. Atrovente, ele é um fluidificante de secreção. No tempo, quando amarrava cachorro com linguiça, que é quando eu me formei, a gente botava a gotinha de vodka na nebulização, porque rompe a tensão superficial da bolha, estoura e o remédio penetra, que forma aquela bolha protetora. Como agora no desenho animado, né, faz a maga, faz aquela bolha, fazia isso. E aí funcionava. Hoje em dia já tem essa condição, mas se você vai viajar e tem asma, eu recomendo que você leve a tua bombinha, como aquele cachorrinho. Você leva, deixa na bolsa, com tudo certinho, porque Niki, aquela palavra-chave que nós falamos, quando você se sentir mal, começar com falta de ar, você utiliza a medicação, você psicologicamente já se sente segura, protegida. Com certeza. E é bom também já levar tudo que você tem de costume, como travesseiro, né? Levar suas coisas. Porque vai viajar, quem caso tem rinite, asma, tem que levar as você coisas dorme pessoais, com o né? inimigo, que o ácaro está no travesseiro. Então você tem que botar uma capa, que é um tecido com vamos dizer, um vinil, falando uma linguagem mais popular, colado no tecido e um fecheclé. Que aí você coloca a solução acaricida dentro do travesseiro, bota a capa, depois vai botar o lençol de forrar, o lençol de cobrir, a fronha e tal. Jesus. A capa no travesseiro e no colchão. Faz parte do tratamento. É isso aí, gente. Quem quiser mais informações, tem que procurar os especialistas. Já aproveitar, não deixar chegar no inverno, né? Para começar o tratamento. Comece já e tenha mais qualidade de vida aí nos próximos meses. Doutor Isaac, muito obrigada pela participação. Boa noite a todos, pela paciência de me aturarem esse tempo todo, que eu sou muito prolixo, eu falo pra caramba. O professor fala demais. Muito bom, né? Sabe do que está falando, então está passando a experiência. Obrigada. Muito obrigado.